e reclamando do comportamento de outras pessoas, costuma dizer que não se identificou, o santo não bateu muito com aquela outra pessoa, tá? Ou não sabe por que você não gosta de fulano ou de beltrano, ou tem algumas sensações estranhas em algumas relações, tudo isso pode estar sendo ocasionado pelo fenômeno chamado projeção, um fenômeno psicológico inicialmente trazido por Freud na psicanálise, mas hoje é um termo utilizado por todas as abordagens terapêuticas. Vamos entender hoje então como essa projeção funciona, porque eu e você nos relacionamos no mundo e com as outras pessoas por meio dessa projeção. Não tem nenhuma relação humana que não acaba passando, acaba não ocorrendo essa projeção. Então vamos entender sobre isso hoje. Esse fenômeno, esse mecanismo de defesa, esse mecanismo de ação psicológica chamado projeção. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, treinador de habilidades socioemocionais, sou terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família, tá? Além de outros cursos por aí. Sou supervisor de pós-graduação, sou supervisor clínico de alguns psicólogos, tá bom? E hoje vamos trocar essa ideia sobre projeção. Vai ser algo bem interessante para você aprender a olhar mais para dentro de si e parar de talvez apontar tanto o dedo e se queixar dos outros. Essa live vai ser um pouco um chacoalhão, vai trazer um pouco uns tapas na cara, trazer um pouco de teoria para você entender o conceito, o fenômeno de como acontece e, é lógico, formas de ação para prevenir, para evitar não ficar tanto num estado projetivo, vamos chamar assim, tá? Então vão ter essas partes aí a live. Agora eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas, para alguns grupos que eu tenho que caminhar, tá? Talvez eu saia da tela, a tela deu uma balançada, mas já eu volto. Deixa eu achar aqui. Pronto. Beleza. Então vamos lá. A projeção é um mecanismo de defesa. Vamos chamar assim, tá? Inicialmente ela foi cunhada nessa visão do mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, foi Freud, na psicanálise, né, começou a trazer isso. São vários subterfúgios, mecanismos, né, artimanhas psicológicas que acontecem inconscientemente para proteger a nossa psique, o nosso aparelho psíquico da ansiedade, da angústia. Então são formas para a gente lidar com o nosso conteúdo emocional, com nossos conteúdos desagradáveis ou incômodos pesados, para que a gente não sucumba, para que a gente não pire, para que a nossa estrutura mental não vire pó, né? Não se fragmente. Bem sucintamente é isso, né? Porque em conteúdos aí de pós-graduação é módulo só falando de mecanismo de defesa, tá? E aqui eu vou resumir em menos de 1 minuto, tá bom? E aí é o seguinte, como funciona essa projeção? Para não enxergar as coisas em mim, eu acabo jogando ela nos outros. Então, para não enxergar em mim, eu acabo enxergando nos outros. Porque eu não consigo, não quero, minha mente não permite eu ver esses fenômenos em mim, geralmente são coisas negativas, eu acabo jogando no outro. É como se eu pegasse uma comida que eu não fosse saborosa para mim, que eu não gostasse, que eu não quisesse, e eu vomito na outra pessoa, porque eu não quero que aquilo faça parte de mim. Eu não quero me incorporar, não quero me saciar com aquele impulso, tá? E na projeção, a gente está falando de projetar sentimentos, marcas, crenças, desejos, tá? Tudo isso pode ocorrer nessa projeção, ok? Você já conseguiu ficar claro para você que é um mecanismo de defesa. E é um processo psíquico, tá? Que vai nos proteger das nossas experiências ruins, angustiantes. Tá bom? E você tem que entender uma coisa. Eu e você fazemos essa projeção. Essa live vai ajudar você a entender isso acontecendo e como você identificar a possível projeção que esteja ocorrendo e qual as melhores posturas diferentes do que você está tendo para você não ficar ali imergido nessa projeção. Porque essa projeção, quanto mais você
projeta, mais você vomita de si no outro, menos de si você vai tendo. Menos você vai tendo vida, você vai perdendo sua autonomia, você vai perdendo seu autocontrole, você vai perdendo sua responsabilidade, você vai se desassociando da realidade e vai ficando cada vez mais difícil ter relacionamentos saudáveis, tá? Então é importante entender o mecanismo da projeção por esse caminho. A gente acaba projetando demais, quanto mais a gente projeta e não pega de volta e não olha para dentro, mais de nós soltamos, pior nós vamos ficando e assim sucessivamente, tá? E geralmente a projeção, as coisas que nós projetamos está associado, para evitar, né? O mecanismo de defesa está associado, né, a projeção do mecanismo de defesa, a perigo, a desconfortos, a uma sensação de ataque, tá? E geralmente internos, não necessariamente externos, mas sim diante da minha crença, mecanismos até inconscientes, algo faz com que eu sinta aquela característica minha como desconfortável, como um ataque, como perigosa ou desagradável, eu acabo vomitando fora e olhando no outro, tá? Então, quando você se queixa muito do comportamento de outras pessoas, fulano é muito chato, fulano é muito para frente, muito metido, isso é porque ninguém gosta de olhar para sua própria sombra. Jung já fala isso, né? Então acaba jogando isso no outro. Você já percebeu que a gente fala que é fácil falar, fulano é invejoso, fulano é avarento, fulano é mesquinho, fulano é metido. Eu não falo, eu sou invejoso, eu sou avarento, eu sou mesquinho, eu sou metido. Então a gente projeta essas coisas no outro e a gente acusa o outro e aquilo, nossa, eu não suporto fulano falso. Só que você talvez está cheio de falsidade com você mesmo. Eu não suporto quem é infiel. Mas às vezes você está sendo infiel com você mesmo. E por isso que talvez você não suporte. Porque talvez dentro de você tenha um impulso de fazer uma infidelidade, mas não tem coragem, então eu ataco quem está sendo infiel. Porque na verdade eu quero atacar essa tendência à infidelidade que eu tenho dentro de mim. Mas eu não aceito isso, eu nego, então eu ataco no outro. E essa infidelidade pode ter o impulso de realmente trair uma outra pessoa no relacionamento, ou uma infidelidade de você consigo mesmo. Então a projeção, a gente faz isso, a gente coloca nossos defeitos nos outros, acusamos os outros daquilo que nós fazemos, das características que nós temos. Você já escutou isso? Fulano está se queixando, a Mariazinha está se queixando da Rita, fala, mas Maria, você é igualzinha a Rita, você também faz isso? Eu não faço não sei o que lá o que. Então é muito comum, muito comum. Eu não vou falar que é 100%, tá? Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que seja 100%. Mas é muito comum, e a gente tem que ter esse cuidado, quando tem alguma característica na outra pessoa que me incomoda, que eu não gosto, que faz com que eu tenha repulsa, ou queira atacar isso, é muito provavelmente que é um defeito meu, uma característica minha, que por isso que me incomoda. Só que eu não consigo ver em mim, eu preciso jogar isso no outro para tentar resolver, certo? Então esse é o mecanismo da projeção. E por que eu não quero ter essa característica? Porque me oferece perigo às minhas relações, porque pode me causar algum dano, tá? E tudo isso está dentro de um conflito psicológico que a gente chama, a psicanálise trabalha muito isso, que é a questão do eu real para o eu ideal. Dentro de nós, segundo a psicanálise, vai ter essa luta de quem realmente eu sou e de quem eu desejo ser. E eu convivo com mim e me relaciono com base na minha autovisão, do que eu quero ser. Então eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, legal, amigável, carismática, engraçada, trabalhadora, esforçada, que dê exemplo. Esse é o meu eu ideal. Só que nós temos defeitos, nós temos sombras. E que muitas vezes não casam com a característica do eu ideal que eu quero ter. Então eu ataco, eu jogo para debaixo, eu nego, eu reprimo. E na projeção eu jogo na outra pessoa. Entendeu? E aí quando eu vejo isso na outra pessoa, eu quero atacar. Porque na verdade eu ataco a outra pessoa, porque eu pego aquele desejo, eu pego aquela projeção, aquela característica, personifico na pessoa, ataco a pessoa e não o comportamento, uma tentativa inconsciente de atacar aquilo que está dentro de mim, que eu não consigo lidar e olhar para aquilo, porque aquilo me distancia do meu eu
idealizado. Então essa projeção, a gente sempre está projetando, a tendência é projetar nossas coisas ruins, as nossas sombras. E todos nós temos defeitos, temos sombras, temos coisas moralmente não muito lícitas dentro de nós. Pode não ser algo recorrente, mas em algum momento na nossa vida, por diversos motivos e circunstâncias, nós podemos ter esses lapsos ou hábitos constantes reprimidos de coisas não tão bonitas, não tão socialmente aceitas, não tão coerentes, politicamente correto, não tão morais, não tão éticas. Nós somos seres humanos e nós temos esses impulsos de sombra. E geralmente nós projetamos essa sombra no outro. Tá fazendo sentido para você até aqui? Tá? Eu vou aprofundar um pouquinho mais o tema para mostrar como nas nossas relações essas projeções vão acontecendo. Agora eu quero que você vá tomando consciência de que você projeta as suas coisas ruins nas outras pessoas. Então aquelas pessoas que você critica, que você aponta o dedo, que fulano não gosta de fulano porque fulano é muito isso, muito aquilo, outro, meu santo não bate, olhe para dentro de você e veja se isso não é porque aquele fulano está te demonstrando comportamentos seus. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. E fazer isso é até um sinal de saúde mental e de maturidade. Tá bom? E aí é meio que inconscientemente eu vou acreditando então que esse problema não é meu, porque está no outro. Então esse problema é do outro. Então eu estou livre dele, não vai atrapalhar o meu eu ideal de aparecer. Então aquilo que eu reprimo, eu acabo colocando que o outro tem. Então eu jogo no outro o meu desejo. É muito comum pessoas que se queixam muito, vamos dizer assim, realmente revoltado, por exemplo, contra homossexuais, militantes contra mesmo, moralistas, pessoas moralistas doentes. É muito comum terem comportamentos ilícitos. Pessoas que vomitam uma certa moral e depois têm comportamentos imorais. Por que eu ataco tanto isso? Porque é um desejo que eu tenho dentro de mim. Inúmeros casos de pessoas que atacavam, criticavam e talvez até agrediram, tem casos famosos aí até de agressões, né, de homossexuais, e depois foram descobrir, pegar casos dessa pessoa tendo experiências homossexuais. Então, isso é só um exemplo, mas é muito comum aquilo que nós temos visceral, ódio e ataque, ser algo nosso, algum defeito, alguma marca nossa, de impulsos nossos. Então nós sempre estamos projetando nossos desejos sombrios, nossos impulsos sombrios, tá? Nossas crenças, nossas características, nossas marcas familiares. A gente projeta. Projeção está muito associado também a um pouco dessa idealização. Projeção está associada a essa idealização e expectativa. Na sistêmica a gente olha muito essas projeções familiares. É muito comum não, né? É a regra. Nas nossas escolhas conjugais, por exemplo, a gente projeta nossos pais. O homem projeta a mãe na sua mulher. E a mulher projeta o pai no homem. Então, o nosso relacionamento com nosso pai e mãe afeta as nossas escolhas conjugais 100%. Não é nada estranho eu atender mulheres que estão casadas com seus pais e homens que estão casados com suas mães. Porque isso ocorre uma projeção dos padrões que nós já temos e nós jogamos no outro. Então nós temos que entender isso. Isso vai fazer com que a projeção pare de acontecer? Não. Não tem nada, desconheço, alguma coisa que faça a projeção parar de acontecer. Não tem nenhuma coisa para impedir os mecanismos de defesa. Nós estudamos e conhecemos eles para facilitar a sua identificação e o gerenciamento dessas ações. Esse que é o caminho. Tá? Então, lembre disso, nós jogamos nossos desejos, que nós não queremos, que afastam do nosso eu ideal, tá? Para o outro. Então, qual que é um dos caminhos para nós conseguirmos gerenciar melhor essa projeção e não permitir que ela vire um problema? É entender que nós temos que olhar para o nosso eu real. E o nosso eu real não é 100% agradável, não é agradável a todo momento, e tem uma parte de sombria, tem uma parte de trevas que faz parte. Não podemos desassociar. Se desassociamos, deixamos essas trevas sozinhas, quem vai tomar conta dela para que ela não nos domine? Mais cedo ou mais tarde ela pode nos dominar. Então nós somos esse ser amplo. Temos nossas partes boas e nossa parte ruim. Isso aí é
um vasto campo de discussão, de debate dentro de várias correntes filosóficas, seja do Ocidente, do Oriente, o Yin Yang e assim por diante, certo? Mas a projeção está muito associada a essa mecânica, tá? E o que é importante a gente começar a entender então? Nesse passo do eu real, nós precisamos reconhecer e nos aceitar. E eu já fiz 2 lives fazendo a diferença do aceitar, né? Do aceitar e se conformar. Aceitação e ficar aquele tô conformado. Tá? E fiz também a importância de você conhecer e aceitar a sua história. Tem tudo a ver com esse conteúdo aqui. Tá bom? E aí eu me defendo. Qual que é a forma de defender desse meu lado obscuro? É atacando do lado de fora. Atacando a outra pessoa que é sem noção. Atacando a outra pessoa que é metida, que é invejosa. A outra pessoa que é muito inconveniente. Outra pessoa que grita, que não respeita o espaço. Outra pessoa que é impulsiva. E eu acabo personificando. Em vez de atacar o problema dentro de mim, o comportamento, eu ataco a pessoa que está demonstrando aquele meu comportamento nela. Então preste atenção se você não está fazendo isso. Se tiver, olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si, que isso é muito importante. Então, por exemplo, né? Você está entendendo já que a projeção está associada a algo negativo. Eu acuso o outro de coisas que são minhas. Tá? Ou seja, é o outro que tem, não sou eu. Não, o problema é o outro, não sou eu. Quem tem muito esse discurso, o problema é o outro, não sou eu, é quem projeta e não olha para dentro. Em qualquer relação, tudo é 50%. Tudo é 50%. Isso aí é polêmico. Na aula de pós, quando a gente estuda isso, é um debate bacana. Mas em todo caso de adultério, de traição, por exemplo, é 50% de cada um. Mesmo que uma das partes, o homem, tenha uma predisposição pela história de vida e pelo padrão moral, de personalidade, estrutura psíquica dele a cometer uma traição, a mulher está nos 50%, nesse caso. Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser mulher também, para homem ou mulher, isso não faz diferença. Na escolha, os 50% fica na escolha de ter projetado algo e não ter visto a realidade e mesmo assim ter aceitado. Porque na nossa escolha conjugal, dando só uma pincelada, que eu vou fazer um conteúdo só disso, é uma escolha utilitária. Nós projetamos nossas expectativas no outro, aquele que vai sarar nossas feridas, que vai consolar nossas aflições diante das nossas necessidades emocionais, e nos relacionamos com essa figura que nós idealizamos. Então ninguém casa enganado, tá? Nós que nos enganamos mesmo por causa desse nosso fenômeno psicológico. E aí eu me relaciono com aquilo que eu projetei, não com o que a pessoa realmente é. Eu me relaciono com a idealização. E aí depois eu me frustro quando o real vai aparecendo, tá? Outra coisa que acontece é essa projeção das características familiares, nossos padrões familiares, dos nossos pais para os nossos pares, e para a idealização de casamento, de conjugalidade que a gente tem. E nós vamos buscando essa idealização. Isso pode ser bom em um certo grau, mas pode ser muito disfuncional em outros. Tá? Quando é muito rígido, eu tenho que ser igual ao meu pai, tenho que ser igual ao meu mãe, tenho que ser igual assim, eu não abro a fronteira de relacionar no meu casamento, de ver a parte que meu marido ou que minha esposa está trazendo. Porque seus pais e sua mãe são pessoas diferentes de vocês dois, embora sejam parecidos, são diferentes. E aqui é uma história totalmente nova e que tem que ser vivida na sua peculiaridade. Então isso pode ser ruim. Outra característica a gente projetar é dentro da nossa missão familiar, que é um conceito dentro da sistêmica, é comum os pares se encontrarem e se escolherem porque um auxilia, dá um suporte na missão familiar do outro ou não impede que aquela missão familiar seja executada. Então alguém que nasceu, que está com uma missão familiar patológica, de estar conectada a salvar a sua família, o casamento dos seus pais, ou ele casa com alguém que compra essa briga e ajuda nesse processo, ou alguém que não o atrapalhe a fazer isso. Alguém que fique distante, que não se conecte. Aí
essa falta de conexão, porque eu estou conectado lá na minha missão, tudo isso inconsciente, de salvar o casamento dos meus pais, eu não me conecto no meu casamento, e aí meu 50%, que abre a probabilidade maior de meu marido se conectar com uma outra pessoa, ou minha esposa. Então tá vendo que é tudo 50%, nem sempre é escolha, não que esse 50% seja intencional e consciente, mas o fato, a realidade dos fatos é essa, tá? Doa ou não doa? Então, muito comum, no começo dos nossos relacionamentos, você não ama a outra pessoa. No começo dos relacionamentos, você ama aquilo que você projeta na outra pessoa. Aquilo que você está usando de desejo utilitarista, de auxílio às suas feridas emocionais e às suas crenças. Tá? Então, um relacionamento vai demorar, em média, aí, 1 ano e meio para começar ao vislumbre do relacionamento com o eu real. Antes disso, é muito da projeção, da idealização que eu estou fazendo no outro. Por isso que pessoas que casam muito cedo, isso não é regra, é lógico, mas é muito comum pessoas que casam muito cedo, ainda nesse processo de paixão, terem muitas dificuldades a longo prazo. Porque a relação era com o eu idealizado, não com o eu real. E aí quando o idealizado vai aparecendo, as brigas também vão aparecendo, o sentimento não é mais o mesmo, eu acho que eu não gosto mais de você, você não volta a ser o que era antes, mas ele nunca foi ou ela nunca foi aquilo, foi idealização da sua parte, e aí começa a dar problema. Então você tem que perceber como que a projeção pode afetar isso. Então, o processo de psicoterapia ajuda muito a identificar nossos mecanismos de projeção. Até na terapia, muitas vezes a pessoa ataca o terapeuta ou é resistente ao terapeuta ou esquiva do terapeuta porque projeta no terapeuta a figura de um pai, a figura de um irmão, ou uma outra figura, uma outra característica, uma figura de um julgador que está julgando, que está corrigindo, porque todo mundo criticou e julgou e discriminou aquela pessoa, e aí conforme o terapeuta vai falando, ele está com esse filtro ativo, e mesmo que o terapeuta não esteja dando sinal nenhum, ele está ali se sentindo julgado dessa maneira. Onde está os 50% do terapeuta aí? Se isso continuar crescendo, está em não conseguir ter identificado isso para intervir. Porque nós, como terapeutas, temos essa dificuldade, essa difícil tarefa de entender as projeções que são jogadas em nós, mastigar elas e evidenciar para o paciente se perceber e entrar em contato com essa defesa, parar de se defender disso e fazer essa integração dessa projeção, desse seu lado de sombra, para ter uma vida mais plena, para ir resolvendo as suas questões, porque quando aquilo que nós fugimos nos domina, aquilo que nós enfrentamos nos liberta. Essa é uma frase de Jung. Tá? Então esses mecanismos de projeção é importante com isso. Então nós projetamos demais os nossos parceiros conjugais, nós projetamos os nossos filhos, aí idealizações das nossas frustrações e queremos que nossos filhos não tenham autonomia e vivam e tenham as características daquilo que eu não realizei, vivam aquilo que eu não vivi, não sofram aquilo que eu sofri. Tudo isso são projeções que eu jogo no meu filho e pode acabar acarretando um problema. O problema que eu busco tanto evitar por causa dessas projeções feitas é justamente o que eu acabo ocasionando. Tudo isso é fenômeno inconsciente. Com os nossos amigos, também nós nos projetamos nos nossos amigos, nos nossos pares, tá? E assim nós vamos confirmando essas projeções, eles confirmam, não confirmam, vamos nos relacionando, eles também projetam em nós, todo mundo está se projetando para todo mundo, certo? E por isso que é importante estar num grupo de amigos no qual se apoiam, no qual possibilitam a diferenciação de cada um, caminhos diferentes sem perder a amizade, pontos de vista diferentes, sem se sentirem julgados, culpados, porque senão não é uma amizade de verdade, né? A qualidade das nossas amizades pode afetar muito a nossa saúde mental, tá bom? E outra coisa que eu bato muito na tecla sobre o mecanismo dessas projeções é nossas feridas emocionais. Nossas feridas emocionais, nossas necessidades, igual eu já falei na live de crenças, né? Marcas de abandono, de desamparo, de desamor, padrões de relacionamentos familiares, nossas características, nós acabamos projetando a outra pessoa. Então alguém que foi muito abandonado, ela vai querer encontrar um salvador, por exemplo.
Então qualquer um que dê micro sinais de que faz ela se sentir amada, desejada, protegida, ela vai se entregar 100% a essa pessoa, podendo desenvolver até uma dependência emocional por causa dessas feridas emocionais. Então ela não está se relacionando com a pessoa em si, mas sim com a idealização que ela fez em cima da tarefa que ela acredita que aquela pessoa vai desempenhar na vida dela. Tudo isso inconscientemente, não é pensado, tá? Não é calculado, não é raciocinado em cima disso. Porque nós temos a tendência de jogar para fora aquilo que nós não aceitamos em nós, aquilo que eu não quero em mim. Eu não quero olhar para mim e me ver como indefesa, frágil, fraco, desamparado. Eu quero que alguém me ampare, eu quero me sentir forte. Só que se eu terceirizo essa tarefa de me proteger para outra pessoa, eu sempre vou estar dependente de uma pessoa. Porque eu não tenho outra opção. Porque se eu me garanto, se eu consigo me manter independente, eu posso escolher depender ou não depender, me submeter ou não me submeter, colaborar ou não colaborar. Agora, quando eu não acho que eu sou capaz, que eu consiga ser independente, eu não tenho outra escolha a não ser ficar colado, me submeter, me diminuir. Tá entendendo como funciona? Então esse é o fenômeno, tá? E todas essas projeções muitas vezes estão associadas a visões negativas mentirosas, fora da realidade dos fatos, e sim do campo da idealização. Idealização vai estar associado ao seu padrão de personalidade, às crenças, às suas experiências de vida, às suas feridas emocionais, e não a realidade dos fatos em si. Então o que nós podemos começar a fazer? Dando aqui algumas sugestões de posturas que você pode ter para ir lidando com essa projeção e tomando consciência dela. Tá? Primeira coisa, mais a autorresponsabilidade. Porque a projeção é uma falta de autorresponsabilidade. Porque é pegar aquele problema que é meu, e jogar no outro, lógico, inconscientemente, para me livrar do problema e ficar só com o meu eu idealizado. Isso não é responsabilidade, isso é molecagem. Isso é um padrão infantilizado de funcionamento da nossa psique. E acredite, a maioria dos adultos, todos nós temos nossa criança interior, e a maioria acaba sendo dominado pelos funcionamentos das feridas emocionais da sua criança. Então quem manda na vida do adulto é a criança interior dele. Então desenvolver a autorresponsabilidade, fazer essa integração com a sua sombra, com a sua parte não agradável, é fundamental. Então seja mais responsáveis pelas suas ações, não fique acusando o coleguinha, a coleguinha. Olhe para você, certo? Tipo assim, bateu no ego e doeu, toma que o problema é seu. Tá? Porque se aquilo que o outro fala de mim ou interage dói em mim, é porque aquilo tem a ver comigo, com alguma ferida que está em mim, que eu tenho que olhar. Então, autoaceitação também é outro ponto. Eu falei da autorresponsabilidade. Autoaceitação. Reconhecer o que há de mal em mim. Me aceitar do jeito que eu sou, como eu sou. Aceitar não é ficar conformado. Eu sou assim, já era. Não. Eu realmente sou grosso. E por isso eu tenho que melhorar, porque eu não quero ser assim. E as pessoas que estão à minha volta não gostam disso. E esse comportamento não me faz bem. Então, eu tenho que me aceitar como eu sou para eu conseguir mudar. Ficar em negação também é um outro mecanismo de defesa parente da projeção. Então, me aceito, me reconheço. Tá? Você se reconhece? Você se aceita como você é? Ou você fica fugindo? Porque muitas vezes nós projetamos também no outro a nossa idealização. Eu me acho um fracasso. Aí eu acho alguém que, nossa, faz tudo que eu queria conseguir fazer, tem a vida, as características daquilo que eu queria e acho que eu não sou capaz. Então o que eu faço? Eu fico perto dessa pessoa, viro amigo dessa pessoa, viro fã dessa pessoa. Isso é projeção dos fracassos, isso é projeção da sua visão inferior da sua autoimagem, tá? Dessa baixa autoestima. E o mecanismo mais básico é se questionar. Se questione, tenha uma introspecção. O que do outro está incomodando? O que em mim está incomodado com esse comportamento do outro? Quais os possíveis motivos? Não é o porquê, é quais possíveis motivos
A função de quê? Que tal característica está me incomodando tanto? Será que eu também sou invejoso? Será que eu também sou desorganizado? O que em mim talvez está desorganizado eu não estou conseguindo organizar? Eu me queixo às vezes da desordem da outra pessoa, mas isso é um reflexo da minha desordem. Não, Matheus, eu sou muito organizado, minha mesa é muito certinha. Mas e as suas questões emocionais? Como está a sua ordem emocional? Sua carga emocional? Então, nem sempre uma projeção direta, tá? Então, se questione, anote se possível, de preferência no processo terapêutico, tudo isso vai ser mais facilitado, tá? E também se fortaleça, porque a projeção é um mecanismo de defesa por uma autovisão do seu aparelho psíquico de fraqueza. Eu sou fraco, eu não dou conta de lidar com esse defeito. Me angustia demais, vou ficar muito ansioso, vou ficar muito mal, então eu vomito no outro e lido com ele na outra pessoa. Então, se eu fortaleço o meu ego, a minha visão de si, a minha autoimagem, a minha capacidade mental, isso é através de terapia, de autoconhecimento, de aprimoramento de técnicas de desenvolvimento pessoal, de gerenciamento emocional, eu me fortaleço, eu consigo lidar com essa sombra, porque eu vou ter muque, vou ter fibra para conseguir lidar com isso que eu jogo para fora, porque eu acho que eu não consigo lidar inconscientemente. Então, tem que me fortalecer, certo? Então, esse fortalecimento, psicoterapia oferece, também ajuda a lidar com essa projeção das nossas feridas, tá? Outra coisa que ocorre na projeção, muitas vezes artistas projetam muito suas frustrações, seus desejos, suas crenças em obras de arte. Então, a arte é uma forma também de projetar, colocar para fora, né, as nossas marcas, nossas sombras, ou talvez até outras coisas positivas, tá? A nossa forma de fazer as coisas também está associada à nossa projeção, porque a forma de fazer é uma questão relacional. Pode ver que dependendo do contexto e da pessoa, nós temos comportamentos, fazemos coisas diferentes, porque em cada ponto a projeção está diferente. Então, olhar também para as coisas que eu faço, como eu faço nos ambientes com as pessoas, se eu mudo padrões ou não, é uma forma também de identificar quais projeções eu estou tendo, em que momentos, para quais pessoas, por quais motivos. Tá? E aí a projeção é esse fato da gente lançar no mundo nossas coisas ruins, no mundo e no outro. Então nós colocamos no mundo. Então até a forma de nós, o mundo é uma pessoa muito injusta, são muito ingratos. Será que você não é ingrato? Você ajuda as pessoas, você é muito parceiro? Não, então você também é ingrato. Então nós acusamos o outro, o mundo, daquilo que nós temos de sujeira. Essa é a tendência. Tá? Como eu disse, eu não acredito que tudo porque é o seguinte, a projeção, como você entendeu, pode ser um sinal de fraqueza, de baixa introspecção, de não aceitar. Então se a pessoa se responsabiliza, aceita, se questiona, tem a introspecção e está fortalecida, essa projeção, como eu disse, não vai parar, mas está mais controlada. Ela vai ter uma clareza maior até das coisas que ela está projetando ou não. E mesmo assim, então, quer dizer que tudo que ela vai falar de opinião do mundo de outras pessoas vai ser projeção? Então, por isso que eu acredito que chegando um determinado tempo, uma estrutura da pessoa, essa projeção vai ficar mais fraca, porque esse mecanismo vai perder a necessidade de se defender. Então, vai ficando uma opinião mais própria mesmo daquela pessoa. Então, não vamos radicalizar e querer acusar o outro. Tá vendo? Você está projetando. Você está falando para mim a projeção. Não, você tem que olhar para você, primeiramente. Mas é muito comum nas brigas de casais ser por motivo de projeção. Naquilo que eu projetei de expectativa no outro, naquilo que eu projetei com base no meu padrão familiar ou das minhas feridas ou de relacionamentos passados, o que o outro deveria ou não deveria fazer. Aí já são distorções cognitivas, né? Que vão aparecendo por causa dessa projeção, e eu vou brigando com essa relação. Então, olha a importância de identificar essas projeções, porque elas impedem a gente de ver a realidade. Eu não vejo a realidade, eu vejo o que eu projeto, aquilo que eu idealizo. Então, pode ver às vezes até no meio político,
um acusando o outro de você é isso, você é mentiroso, de corrupto, de alienado, enquanto outros estão sendo alienados também. Então pare de acusar mais o outro e sente na sua cadeira, olhe diante do espelho para ver o seu interior. Olhe mais para si, olhe mais para os seus defeitos, não fique se queixando tanto do defeito dos outros, tá? Não sou cagando regra aqui certinho. Eu também às vezes vou falar mal de um, vou falar mal de outro aqui, que é a minha esposa, só que a minha esposa, que eu não sou muito de fofocar de outras pessoas não, mas dentro eu e ela a gente fala, certo? Mas eu sempre faço esse mecanismo de olhar para mim, fazer esse scanner primeiro do meu interior, tá? Então evite ficar falando mais de outras pessoas, de vida de outras pessoas, do que fulano fez, deixou de fazer, se você não olha mais para você. Tipo assim, se só está liberado para fofocar, depois que você já fofocar tudo de você para você mesmo, para mudar esse comportamento. Agora não faz sentido você ficar fofocando a vida dos outros, dando pitaco do que deveria, não deveria, olha só, e certo e errado, sendo que você não cuida nem do teu rabo, não limpa nem tua bunda direito, não lava nem tua louça, não consegue introspectar, não consegue olhar para a sua própria sombra, não consegue se aceitar do jeito que você é, não consegue desenvolver suas habilidades, sua potência, não procura um auxílio para saber disso, fica falando da vida dos outros. Isso aí eu já não concordo, isso aí para mim já é palhaçada demais. Para mim já é palhaçada demais. Tá? Então vamos aprender a lidar com essas projeções e com os outros mecanismos de defesa que aparecem no processo terapêutico, para você conseguir estar mais pleno, mais livre, tá? Para ter a vida que você merece, que você busca, que você deseja. Porque essas questões, essas defesas emocionais nos protegem muitas vezes irracionalmente de coisas que nós não deveríamos mais estar nos protegendo. É uma criança que não cresce. E essa projeção impede a nossa autonomia. E sem autonomia, sem essa diferenciação, nós não nos tornamos as pessoas que nós queremos ser. Nós não vamos até onde nós realmente podemos ir. Porque nós nos distanciamos da realidade dos fatos. Tá? Então é sobre isso que eu queria trazer para você sobre projeção. Não era uma aula técnica de conceitos, embora eu já falei aqui, né? De pós-graduação. Mas entender que você, na sua escolha com o lugar do seu parceiro, você projetou alguma coisa, talvez ainda esteja projetando. O que você está projetando no seu parceiro ou na sua parceira? O que as expectativas que você tem dele, do que é ele, do que ela faça, ele ou ela, né? Faça, diga, seja. O que isso tem a ver com você? As expectativas que você quer deseja que seu amigo faça, seu filho, você já entendeu o fio da meada, você é inteligente. O que isso tem a ver sobre você? O que isso tem a ver sobre as marcas das suas experiências, das suas histórias? O que isso tem a ver com seus padrões familiares? O que isso tem a ver com a relação com seu pai e com a sua mãe? O que você está buscando esconder? O que você não está querendo olhar? Qual é o ponto cego? É isso que eu gostaria de trazer de luz para vocês hoje. Entender essa projeção. Você não vai parar de fazer, eu não vou parar de fazer. Mas nós temos que tomar consciência e controle desse funcionamento. Projetamos o tempo todo. Colocamos no outro aquilo que nós não queremos em nós e atacamos o outro. Mas, afinal de contas, está tudo dentro da gente. Então, se alguém tem algum comportamento que te incomoda, que doeu no seu ego, o problema é teu, está dentro de você. Lide, se vire, resolva com isso. E a terapia vai te ajudar nesse processo de transformação, de autocuidado, de desenvolvimento de autonomia, de autorresponsabilidade, de aceitação, de se questionar, de introspectar, de se fortalecer essas feridas, esses conflitos íntimos, essas crenças, marcas da missão familiar, impulsos, desejos, tudo isso, a terapia vai te ajudar. Fico à disposição, meu contato está aqui na bio, pode me procurar, me chamar para tirar dúvidas, para esclarecer sobre esses assuntos ou outros, dar sugestões de live, adquirir algum dos cursos, seja de ansiedade ou de saúde mental, ou mesmo marcar uma sessão no atendimento. Adoraria
conhecer a sua história e te ajudar no seu processo de desenvolvimento. Eu amo fazer isso e gostaria muito de te ajudar, auxiliar, na verdade, nesse processo de desenvolvimento, porque eu acredito que você já é capaz, eu acredito que todo mundo seja capaz. Às vezes é só a falta de clareza, de acender uma luzinha para a vontade, para aquele ano vir aparecendo. É um processo para você conseguir alcançar a vida que você merece, deseja ou precise ter, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Comente, curta, compartilhe. Esse é o pacote básico aqui das redes sociais. Fico muito agradecido se empaticamente, reciprocamente, você me ajudar nessas partes depois de ter consumido esse conteúdo, tá bom? Então, fiquem com Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde e até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.